Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos ricas conexões sobre liderança e experiência do cliente, com convidados que vão trazer aí seu conhecimento e vivência nos negócios e na vida. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança, e aqui nós tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. E hoje nós temos uma nova casa, como você pode perceber, muito mais humanizada, né? E também muito mais aconchegante. E temos uma linda estreia para esse momento aqui, que é o nosso episódio de número 25. Recém completamos 2 anos, parabéns para nós, com a doutora Juliana Almeida. Doutora Juliana é especialista em injetáveis e embelezamento facial e corporal. Quem não está pensando nisso hoje? Não sei, todos estamos. Todas as mulheres. Sua maior paixão é deixar as pacientes felizes, fazer parte da história delas por anos e anos e vê-las cada vez melhores em todas as áreas da vida. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Obrigada, meninas, pelo convite. É muito legal falar sobre esse assunto. Eu adoro o que eu faço, adoro empreendedorismo, amo ajudar mulheres também, então estou no lugar certo. Muito obrigada. Aproveita você agora e se inscreve aqui no nosso canal, tanto no YouTube, Rica Conexão, quanto no Spotify também, no Instagram. Vamos lá então, doutora Juliana. Vamos começar por um assunto aqui de empreendedorismo, né? Muita gente tem uma visão meio romantizada, né? Assim, do sucesso e do brilho, do glamour e tudo certo. Não, é só eu fazer uma marca linda. Ou eu tenho tanto conhecimento, eu sei tanto, fazer tão bem o que eu faço, então é só eu abrir a porta, Isso. né? E a gente sabe, né? Sabemos aqui, que na prática, assim, a gente tem que ter um pessoal também organizado para que isso também se reflita na excelência do trabalho, fazer N coisas, né, de divulgação do negócio e tudo mais, para a gente conseguir sustentar. E isso envolve, muitas vezes, muitas renúncias, né? Como que foi isso para você, assim, na sua história? As renúncias para você chegar no lugar ou fazer história é primordial. Não tem como não renunciar um final de semana com a família, um trabalho. Viagem não é só para mais lazer, as viagens são para congressos, tem que ter um fim de se aperfeiçoar, de estudar. Então, várias coisas para chegar no sucesso e fazer um legado também, né? Às vezes o sucesso é rápido fazer, tem gente que cresce super rápido. Agora, manter, fazer estabilidade, trazer outras pessoas para perto, ajudar outras pessoas, aí você tem que se dedicar tempo, dedicar família às vezes, o estudar muito, não pode parar, porque as coisas mudam toda hora. Igual no empreendedorismo, não adianta às vezes também tem pessoas que ganham, tem patrocinadores, aí ganha lá uma clínica bem bonita, negócio. Mas, gente, se você não tiver o seu tempo, sua dedicação, você lá, a pessoa, é bem difícil andar pra frente. Então, qual que é a sua formação hoje? eu sou farmacêutica e medicina estética de pós-graduação. E aí começou atendendo em outras clínicas ou já começou no empreendedorismo? Não. Já era só perrengue. No começo, atendia em 4 lugares. Eu atendia cedo na Palhoça, corria para São José, depois corria para o centro, depois atendia no Santa Mônica. No começo, era que nem doida. Corria. O que aparecia, a gente ia. Botava o botoxinho do lado, o preenchedor do outro, saía correndo. Era assim que atendia, porque não tinha espaço, não tinha dinheiro para montar um negócio. Não tinha recursos, então eu já vim dessa ali, ó, de grãozinho por grãozinho, experiência por experiência, até construir tudo, né? E a ideia da clínica partiu de pensar assim, vou sair dessa loucura e entrar em outra loucura. Como é que foi? Conta um pouquinho. E eu vim de uma crença de família que tinha que estudar, arrumar um bom emprego e trabalhar para os outros. Isso foi um perrengue lá em casa. Viemos, eu acho. Que a gente tinha que arrumar um bom emprego, trabalhar para os outros, uma grande empresa, fazer carreira assinada. Desde sempre que eu pensei que eu sou dona do meu próprio negócio, meu pai nunca... Depois que ele começou a ver que podia dar resultado, ele falou... Acho que essa coisa que tu tá fazendo aí, acho que é bom mesmo. A minha mãe mandava eu ter uns 4 empregos. Ela falou, não, filha, um de carteira assinada, um de madrugada, a segurança.
Ela mandava ter um monte de carteira assinada, um monte de emprego. Para mim era o fim do mundo eu empreender, jamais, nunca. Só que daí eu tinha um marido que foi o meu maior fã até hoje. Eu falo, gente, se tiver que falar de alguém que me ajudou, foi o meu marido. Ele deu o pontapé, ele falou, não, você vai fazer isso aí. Olha que legal isso aí, você ama isso daí, você assiste o dia inteiro isso daí, as aulas, tudo. Então ele via a paixão que eu tinha pela estética, o tanto que eu estudava, falou, não, você vai fazer isso aí. Aí ele que foi atrás de alugar um espacinho, foi atrás do outro. Aí eu comecei a conversar com uma, com outra. Falei, meu Deus. E eu trabalhava assinada ainda, tá? Sim. Fazendo as duas coisas. Fazendo as duas coisas. Eu trabalhava no asilo. Aí eu separava as medicações dos senhorzinhos, dava os medicamentos da manhã na hora que eles acordavam, deixava tudo separado. Corria pra atender. Aí eu corria pra atender. Aí fazia os injetáveis no senhorzinho de medicamento, depois eu embelezava o povo. Falei, nossa, aquela senhorinha precisa disso e disso. Aí eu já embelezava todo mundo na minha cabeça. Então eu vim de uma criança que, nossa, empreender era pros outros, era pros grandes. Não a gente que não tinha. Era a gente tinha que trabalhar pros outros. Isso, é como se empreender tivesse que começar grande já, né? Não pudesse começar pequeno. Né? Então a gente vai dedicando tempo, porque realmente a gente quer ver o retorno assim, né? No estalar de dedos, e não é dessa forma, né? A gente sabe que é pedrinha por pedrinha, e a constância que a gente fala até mesmo na nossa jornada aqui com a Rica Conexão. É algo que realmente demanda muito tempo, comprometimento, e a gente erra bastante, querendo sempre acertar, e vai aí de degrau em degrau. É verdade, isso aí. E é igual para todo mundo, sabia? E quem fica no meio do caminho é quem não teve a perseverança de continuar. Muitas eu vi que ficaram no meio do caminho, não cresceram. Começaram comigo, eu falei, nossa, gente, a estética tá só crescendo, olha que privilégio, eu vou surfar essa onda, eu vou me aperfeiçoar. Nossa, final de semana, viagem era só para trabalho. Muitas vezes, coitado, meu maridinho só não fugiu de casa porque, né, não sei, porque a gente tava junto. E existe esse período, eu acho que nós empresários, existe um período de imersão, de você fazer o seu nome, de você ficar ali, igual para passar no vestibular. Você não tinha que estudar de final de semana, de manhã, de tarde, de noite para passar no vestibular? Então o empreendedorismo também tem uma fase que a gente tem que estar imersa, que a gente tem que estar respirando aquilo ali, que os nossos colaboradores têm que ver que a gente respira aquilo ali para transformar aquilo ali no que é. Então precisa estar imersa, precisa estar presente, precisa estar renunciando aos seus prazeres da vida para entregar um bom trabalho, para fazer um legado duradouro. E eu faço isso com muita excelência, porque eu gostei desse negócio, eu gosto disso. Eu gosto disso. Muita gente vê um crescimento, às vezes, focado na técnica mesmo. E ok, precisa de uma excelência, de uma preparação, disso que você falou, né? No início precisa agregar muito conhecimento e, ao mesmo tempo, manter uma atualização contínua, como você falou, o ramo da estética prova muito bem isso, né? Tem sempre procedimentos novos. Eu acho que quando você falava antes, eu estava pensando assim, a própria demanda do cliente, eu acho que também vai progredindo, vai evoluindo, né? Então, antes, até a gente estava falando com a maquiadora ali mais cedo, dos próprios padrões de beleza, eventualmente. Então, assim, a questão de fazer sobrancelha lá, né? De você fazer microagulhamento ou não e tal. Eu acho que dava para ver fases, né? Então, tinha fases da sobrancelha mais marcada e depois, agora, um pouco mais natural, sabe? Os cílios, então, todo mundo usava cílios, agora tirou. Um pouquinho menos. E como que ficou claro para você, né, esse nível de exigência pessoal que determina a experiência entregue ao cliente, assim, isso realmente é relacionado? Como cada pessoa é única, né? Cada pessoa é única, cada traço é único, cada um tem uma história. Você não viu que ela era conservadora antes, agora já... Ai, eu não vivo mais sempre, porque eu sei o tanto que fez, mas numa época não era. Então, às vezes, uma advogada, ela tem que ter as expressões dela marcantes, ela tem que encenar, ela tem que transmitir aquilo que ela quer transmitir. Então não é igual a da outra fulaninha, que ela quer ficar toda travada, que ela quer ficar toda esticada. Então cada pessoa é única, cada uma tem uma história diferente a se passar, a se transmitir. Posicionamento hoje nosso, para nós empreendedoras, qual versão que a gente quer ser? A mandona, a legal com todo mundo? Então isso tudo na harmonização a gente consegue dosar, a técnica é muito importante, só que humanizar o indivíduo único, isso você tem que ter o bom senso de saber cada pessoa,
Por isso que quando vocês vão lá na clínica, a primeira anamnese, eu converso, pergunto quem que é a mãe, o pai, onde trabalha, o que que faz, porque eu vou saber o que que você precisa. Eu não vou te empurrar uma coisa que você não precisa, que não é da sua essência ter ela, não é um malar marcadão, uma mandíbula. Isso você não quer, você quer rejuvenescer, envelhecer melhor. Essa é a sua característica. Já tem a outra que quer ser a modelo, que quer estar com os traços marcados, que quer estar botocada, que quer uma sobrancelha mais alta. E tá tudo bem, ela vai ficar bonita do jeitinho que a gente fizer. Só que ela quer transmitir isso. Já a outra não, ela já quer um olharzinho mais sereno, um olhar. Mas a técnica tem que saber e tem que ter o outro lado também de ser humana, de ser pessoa, de gostar de pessoas. Fazer a adaptação, né? Com que eu vejo que é isso, como eu comentei antes, que é assim, a gente vai mudando as perspectivas, vai mudando a forma de olhar. Eu hoje achava que não fazia sentido, hoje eu vejo que faz. E acredito que com isso que a gente vai vendo a mudança, ou às vezes de moda, ou às vezes do que a gente passa, são fases também, né? Esse negócio de dizer, não, a gente fica sempre igual. Eu não vejo assim, ontem eu era uma pessoa, hoje eu já sou outra. Então a gente vai mudando a forma de ver as coisas, de querer as coisas. E eu acho que isso faz toda a diferença e provavelmente a tua clínica vai se adaptando a essas mudanças, a essas fases das pessoas. Que um dia vai querer um pouco menos, outro dia vai querer um pouco mais. Enfim, mas acho que todo mundo busca a qualidade de vida, né? É de tu estar melhor mesmo consigo, né? A questão da autoestima, que isso tudo vai... E sempre tá melhorando, igual ajudando. Nos negócios, a gente tem que estar melhorando, sempre buscando coisa melhor. E eu atendo as pacientes há muitos anos. Nossa, eu atendo há 8 anos a mesma, 5 anos a mesma. Nunca ela... Aí, as que falavam assim, nunca vou fazer uma boca, jamais. Hoje em dia, ai, Ju, você faz cada boca bonita, faz aquela boquinha, aquela hidratação que você fez, já não vive mais sem. E uma época atrás, jurava de pé junto que nunca ia fazer. Já mudou, porque rejuvenesceu, a fase mudou, ela já aceitou testar uma coisa, já gostou, já fez outras. Então, realmente, nós mulheres temos várias fases e tá tudo certo e a gente vai se adaptando em cada uma delas. Acho que tem muito a ver com construção de confiança também, né? Pensando nisso. A gente fala bastante, né? Nas abordagens que a gente faz, treinamentos, enfim. A gente fala, claro, que tem que confiar quando você começa qualquer parceria. Mas qualquer relação, ela vai se fortalecer. Pode, ok, ter um afastamento, mas normalmente ela vai se fortalecendo com o tempo. E eu acho que essa questão da estética, do bem-estar, da autoestima, tem também a convivência, por exemplo, leva você a conhecer melhor sua cliente e ela a criar muito mais confiança na sua técnica que já estava, né, mostrada. Mas nada, eu acho, substitui essa relação próxima e essa convivência, na verdade. Eu entendo que hoje tem muita oferta, né? Muito. E aí, eu também, hoje eu já tenho uma profissional que me atende. E eu às vezes penso, vou por dinheiro em algum outro lugar, porque a oferta não falta. Nossa. E aí eu paro e penso, até hoje ela vem fazendo um excelente trabalho. Sim. Então, por que trocar? E eu penso, deve ser o que você comentou antes, eu tenho clientes de 5 anos, 8 anos. E é isso, cria esse laço, que assim, só mesmo se acontecer alguma coisa muito grave pra fazer essa troca. E o duro que é engraçado, às vezes até acontece de uma ou outra ir mais perto de casa, mas elas voltam rapidinho. Ela fala, porque manter essa conexão, a vida. Eu vejo as crianças delas crescerem. Aí eu arrumo elas pro casamento da filha, pra formatura do neto, eu arrumo elas. Ai, gente, é muito gostoso. E aí você já sabe onde colocar, o que ela gosta, o que ela não gosta. Já meio caminho andado. Porque às vezes o olhar de uma profissional, tem profissional que gosta de um bocão, ela gosta daquilo, ela acha bonito. Já você tem que se identificar e confiar em quem você já viu que é mais parecida com você e ir nela. Porque às vezes o que é belo pra mim não é belo pra você. Aí, às vezes, você gosta de um estilo de roupa, ela já não gosta. E ela vai fazer o que ela gosta, né? O profissional vai ter o olho treinado pro que ela gosta. E a outra vai ter o olho treinado pro que ela gosta. Então, a gente profissionais, a gente tem isso. Eu tenho o olho treinado pra isso porque eu gosto disso. Mais romântico, mais princesa, mais Cinderela. A outra já é mais minimalista, a outra é mais exagerada. Então, cada profissional, cada negócio. Você vai numa loja de roupa, cada roupa tem o seu estilo. Na harmonização também. Então, o profissional que você escolheu, que seja compatível com os seus interesses. E aí você fica anos e anos sendo cuidado por eles, isso vale bastante pena.
A clínica atualmente tem quanto tempo atua Tem a 8 clínica anos. atual? E Atual, foi 8 anos. foi o primeiro espaço teu ou não? Não, antes eu alugava um espaço dentro de um espaço ali na rua mesmo, tipo um cowork de Sim. saúde, Uhum. e aí eu alugava uma salinha ali. Antes disso eu corria de um lado pro outro, Sim. onde tinha eu atendia, e depois aluguei ali, depois eu juntei e montei minha própria clínica. É curioso porque, enfim, passo ali, né, com frequência. E dá para ver muita relação. Primeiro, a clínica tem o seu nome. Eu acho que isso já fala muito, na verdade, né? Que nome que você vai escolher para o seu negócio, né? Então, isso gera, no meu entendimento, assim, gera a questão da confiança, gera, assim, especialmente quando fala a questão de saúde e estética, eu acho que cria um vínculo, enfim, a Amanda falou do laço, né? Cria um laço diferente, né? Eu não vou estar numa clínica X, que eu tenho um nome genérico, digamos assim, nada contra, mas é que ela vai ter necessariamente uma característica menos pessoal. Ali a gente é acolhido, a gente vê você no ambiente, a gente vê, né? Enfim, Rindo toda a experiência ali, até é legal depois do dia que a Amanda puder. Bem legal. Para conhecer, assim, porque realmente a gente vê a sua dedicação também e a manifestação da sua identidade, da sua personalidade ali. E isso é magnético, querendo ou não, né? Ali é totalmente a minha essência mesmo. É a minha essência, é a risada, é o meu jeito, é tudo leve, tudo tem as suas confusões, como sempre, mas é tudo resolvido na hora, nunca deixo pra depois. Mas realmente ela leva o meu nome, tenho muito orgulho da pessoa que eu sou, do caráter que eu tenho. Então a gente tem que mostrar isso mais pro mundo, porque hoje em dia tem gente ruim vendendo e tem gente boa não vendendo. Então você fala, quem é quem nesse mundo de IA? Quem é quem nesse mundo de marketing? E ali é totalmente a minha essência. Quem entra, falam isso. Hoje até a gente recebeu uma paciente que ela vem 30 minutos da onde ela mora, só pra vir ali, e ela levou o filho dela hoje. Aí o filho dela, mãe, que lugar gostoso, que lugar legal, eu quero vir sempre que você for ver. A gente, nossa, que legal. Mas ali a gente faz a nossa essência mesmo, e a gente tem orgulho de quem a gente leva os princípios cristãos lá pra dentro da clínica. Então é um ambiente realmente de confiança, de onde você pode contar a sua história, onde tem sempre alguém para te acudir, onde sempre tem alguém para rir com você, para chorar com você. Ali eu tô presente mesmo, ali a gente tá de corpo, alma no negócio, e embelezar e ajudar as pessoas. E aí você tem uma equipe, tô perguntando aqui as minhas Tenho. curiosidades, porque eu acho que é curiosidade de todo mundo. É. Você tem uma equipe treinada por você, que também aplica. Isso, aplica. Então eu tenho 8 anos de... tem uma que aplica sim, porque, né, foi crescendo, não consegui. Aí as novas eu já ia passando, ou retorninhos, mas eu comecei só eu e uma secretária. Uhum. Então ficou só eu e mais uma o tempo todo. No começo era só eu. Oi, aqui é a secretária da doutora Juliana. Era eu mesma, né? Aí vai lá, aí depois foi indo, veio outra pra somar, veio outra, e cada vez. Mas eu fui bem aos pouquinhos, tá? Nunca fui de dar o pé maior do que as pernas, nunca fui, o meu perfil é conservadora, então eu faço tudo, mas tem mais gente agora, e foi aos pouquinhos aumentando a equipe. E eu vou treinando elas todas do nosso jeitinho. Na verdade, o treinamento é o quê? Olha, gente, vai copiando, vai fazendo, porque daí todo mundo fala a mesma linguagem. Uhum. Todas lá falam a mesma coisa. Se você me perguntar B, você vai perguntar lá dentro, elas vão falar a mesma coisa, igual a Juliana fala. Porque elas falam como eu falo. Então, é mais o treinar é ser exemplo, né? Se você é um exemplo de uma pessoa que deu certo, uma pessoa que as pessoas elogiam, uma pessoa, não tem por que não replicar e treinar as pessoas desse jeito. Então, bem legal. A equipe lá é bem grandinha, tem bastante meninas. Enfim, em redes sociais a gente acaba vendo, né? Vocês fazem umas brincadeiras juntas, enfim, tiram fotos, etc. E dá pra ver que tem unidade, né? Tem realmente uma cultura partilhada ali por elas. E aí isso é uma representação também da sua liderança e de como você faz essa transmissão, né? De conhecimento, de cultura e tal. Não acho que seja tão simples. Quanto mais sutil, eu acho que mais difícil de a gente conseguir explicitar e replicar. Mas, por exemplo, você falou assim, como que a gente aprende qualquer coisa? Desde que a gente é pequeno, copiando. Então, você, viu? Tenta fazer igual. Né? E uma hora, tudo bem, você mantém a sua individualidade, porque o objetivo não é padronizar, mas esse movimento, muitas vezes, de comunicação, de aproximação e tal, que não é só a fala, né? Tem o gesto, tem o acolhimento, tem a postura, tudo.
aí a gente vai conseguindo replicar, né? Com o tempo, né? E cada uma tem seu jeitinho. Uhum. Aí eu falo, gente, só seja você, porque as máscaras caem, não vai dar pra sustentar muito tempo. Seja apenas você, não precisa fazer uma coisa totalmente formal. Fora, só seja você. Seja leve, seja você, converse como você ouça a outra pessoa, tenha um coração ensinável. Eu falo, as pacientes são suas melhores amigas. Finge que elas são suas melhores amigas. E elas criam. Mas elas acaba sendo, né? menina. Nossa, elas viajam, traz presente pras meninas. Falam, ai, vocês são muito mimadas. Elas viram assim, amigas de verdade. Falam, ai, eu fui na tal viagem, aí eu trouxe esse docinho pra vocês. Ah, é lindo de ver. Porque a gente é só a gente não, porque não dá pra você trabalhar num lugar como você é uma pessoa. Você vai cansar de ser você vai cansar de ser um artista, você vai cansar. Só replicar. Só pra replicar ou só pra vender só aquilo? Só pra vender, só pega a essência, pega o que é bom, mas é que nem a gente não nasceu falando, a gente não nasceu andando, alguém nos ensinou. Então, o ensinar vai ter sempre. Sim. Agora, você aprende e faz do seu jeitinho. Às vezes não vai ser igual ao outro, mas vai ter a mesma essência. Então... E qual o espaço que você falou assim, você leva princípios cristãos, né, para o seu negócio, né? Uhum. Como que você vê a importância dessa relação, né? Porque eu não preciso nem provar essa importância, porque você já validou isso no seu negócio. Com certeza. Mas, assim, e tá estampado na parede lá também. Justo. Lá o meu provérbios, o meu dilema é o coração alegre é quem aformoseia o rosto. Porque não adianta te encher de colagem. Se você tá triste, você tá cabisbaixa, aconteceu alguma coisa, não vai embelezar seu rosto. Você pode fazer o que você quiser. Você não vê que às vezes um monte de gente aí vive atrás de estética que tá feia. Porque um coração alegre é quem aformoseia o rosto. Então já tá estampado na minha parede isso. E a gente vive, nossa, só milagres ali. É muito legal. A gente leva pra tudo a essência cristã, a gente leva Deus pra tudo. Eu falo, nossa, às vezes eu nem sei como que apenas um colágeno que a pessoa podia fazer ficou tão bonita daquele jeito. Eu falo, gente, olha, foi Deus. Porque não é possível só um colágeno ter feito isso. Então a gente vê milagres ali. As pessoas chegam tristes, saem felizes. Chega daqui 15 dias no retorno e fala, Ju do céu. Aí elas vão só para sentir a essência da clínica. Tem livro de provérbios, aí ela já leu uma palavra e fala, nossa, era isso que eu tava precisando hoje no meu dia. Toma um cafezinho com as meninas, que abraça, beija, então já leva o amor junto. Nossa, Deus é do começo ao fim lá dentro da clínica. Aí a gente leva toda hora ele. E vê se você encontra aí no seu repertório alguma decisão difícil. Daí vamos falar também do lado que às vezes é o desafio de cada dia, né? Alguma decisão difícil que você teve que tomar para sua equipe representar de fato aquilo que você gostaria, né? Que representasse a própria, que seja a marca, que seja a experiência para o cliente, se teve, né? E qual foi, ou qual é o elemento talvez para você mais desafiador nesse dia a dia de equipe, né? Para conseguir ali manter todo mundo junto, criar senso de comunidade, que a gente sabe que é algo que hoje em dia está muito em falta, né, em escasso, todo mundo sozinho, isolado. A gente estava falando, o pessoal fica só no computador e prefere se relacionar por meio de um computador do que ir ao encontro de alguém e olhar nos olhos. Como que desafios que você vê, assim, nessa... A gente tem vários, mas a gente vai passar a palavra para você, depois a gente fala os nossos. Combinado, para compartilhar. Uma situação específica eu não lembro, mas é bem difícil o relacionamento com pessoas, né? Mas eu acho que, assim, a gente empresária não pode ouvir tudo, ainda mais de alguém que nem construiu nada, né? Então a gente tem que se ouvir as críticas de quem realmente construiu alguma coisa, né? Então, às vezes, uma crítica de tanana, gente, não leva pro coração, não é aquilo. Sendo que a outra já mais cedo falou outra coisa, você vai acreditar no que uma que não construiu nada falou? Então, e você sabe de onde você veio, você sabe onde você chegou, você tem que ter os seus princípios e a sua... sua identidade bem formada. Aí você sofre um pouco menos. Então, conflitos, essas coisas, essa geração nova, a gente até está em fase de seleção lá na clínica e eu ouço muitos outros empresários, tá? O meu segredo é ouvir outras pessoas. Eu ouço, viu, qual que é a faixa etária lá na sua empresa? De tal. Eles dão muito trabalho? Tá, eu já anoto lá. Aí, nossa, eu ouço muitas histórias de empresários. Eu lá na conversa com as pacientes, falo, viu, e lá no seu trabalho, como é que tá? Tá assim, essa
quantos funcionários você tem? Eu já pergunto tudo. Uhum. Aí isso já me facilitou muito. E se acontecer isso, o que você faz? Eu já anoto. Aí fala, não, funcionário de tal jeito, que não tem coração ensinável, não adianta manter lá. Não, ela ensinou, ela aprendeu, mas ela... tá. Então vai dosando, vai tendo feedback, vai arrumando. Ou já dispensa na hora. Se você vê que não deixa criar raízes. Nunca deixei criar raízes. Porque você vê que a pessoa já não tem muito futuro, assim. Você fala, isso alguém não tem muito futuro, ela porque não às vezes a gente aprende. quer dar corda, né? Mas quanto mais dá corda, mais a gente se enfoca. Mas não é isso! Não é o colaborador. Até né? tem vários traços bons, mas aí os ruins, supera os bons, aí não vale a pena. Agora, uma que tem os ruins e supera, aí a gente treina, vai treinando. Uma hora pega a engrenagem. Eu acho essa parte de equipe pra cá, agora eu tenho os dois lados, né? Com a Rica Conexão a gente ainda não tem equipe formada com pessoas, tem social media, enfim, mas não tem dentro da empresa. E na Elara eu já tenho equipe, né? Elara parte de organização de eventos. E aí, só que a gente começou assim com 7, 8 pessoas na equipe. E acaba que cada uma tem o seu jeitinho. Né? A Ellen pode falar daqui a pouquinho sobre essa parte que é liderança. E eu, como boa ariana e colérica que sou, a liderança para mim é um desafio diário. É um desafio, é uma dificuldade que eu vejo, porque eu sou muito prática, muito objetiva, né? Eu sou até com o meu filho, assim, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso, a gente veio de uma reunião com a equipe, estava conversando sobre isso, porque, assim, tinha 5 minutos e naquela hora ele queria comer. Eu falei, não me enche, vai lá. Vai, pega alguma coisa. Vai lá pegar alguma coisa e come. Então, assim, não tem tempo pra isso. Então, assim, não é falta de nem amor, nem de cuidado, nem de nada disso. Só que o mimimi às vezes não vem, né? E que aí tem pessoas e pessoas. Então, tipo, ele já tá adaptado ao meu filho, né? Mas, então, é muito desafiador. Muito. Porque Fora, a gente é assim, desenrolada, a gente é pra frente, a gente não fica matutando uma coisa, a gente já passou. E como que chama atenção de um jeito que não fere? Como que... por quantas vezes chama atenção? Como falar assim, vou chamar uma pessoa aqui pra treinar, como é que eu chego pra ela e digo, você não tem o coração treinável, então pode ir embora que eu vou chamar outra. A vontade é essa sempre, né? Mas não dá. Então eu vejo isso, que é que é o interno pra mim, e o outro é o externo, que é a captação de cliente e a criação de autoridade. Então, digamos assim, né? Você já tem a liderança formada, a autoridade no que faz, né? E só que é aquela coisa, como desenvolver isso para fora e como ter sempre a clínica cheia a ponto de manter tudo, né? Manter os funcionários, mas manter a família. Ellen falou que essa é a geração do mimimi, né? Tem que tomar cuidado com o que fala para não magoar. Gente, na nossa época, meu Deus, a gente trabalhava, eu já ouvi que eu só servia para limpar o chão. Eu falei, então vou lá, eu só servia para isso. Hoje em dia você tem que medir as palavras para não magoar, para ver se ela entende que é só para melhora dela, para o bem dela. Aí a gente tem que tomar cuidado. Lá na clínica eu não deixo nada para depois. Eu já chamo, a gente não tá se entendendo. O que a gente vai fazer para se entender ou não vai se entender? Que daí a gente já antecipa. Então lá eu já falo, a gente vai se entender ou não vai? Porque se a gente às vezes ficar para amanhã vai virar uma bola de neve. Então, sempre lá com as meninas, e até porque os clientes sentem, se tem algum clima ruim, eles sentem. Então já resolve agora para não ficar para depois, para não acabar com a tarde de todo mundo. Então isso me ajuda bastante. Eu acho que isso é um jeito bem bom. E gente, você vai fazer o quê? Olha quanta cabeça, quanto a gente precisa trabalhar. A gente que é empresário, a gente não pode se apegar muito. Vai ter gente, sempre vai ter alguém novo. E a equipe, hoje, os novos, eu vejo que querem ser muito valorizados antes de entregar valor. E nem passaram pelo que a gente passou para saber, nem entende que, gente, eu já passei por isso. Desde que eu te ensino mais rápido do que você sofrer e apanhar na vida. Eles são imediatistas, né? Porque eles sempre tiveram coisas imediatistas. Isso para nós, empresários no futuro, a gente vai ter que saber dançar na chuva, porque já existe uma fórmula mágica para isso, ainda não existe. Então eu acho que resolver na hora, conversar, e nós empresários não desistir, saber que sempre vai ter. Eu tenho 8 anos de clínica, vivi bastante tempo com uma equipe. Se não for essa, vai ter outra. Gente, a gente sofre à toa daí. Vai ter outra. Respira, vai aparecer, Deus vai mandar, Deus sempre manda, mesmo que atrase, vai mandar. É só ter perseverança e acreditar nas pessoas também. Às vezes é uma fase que ela tá passando, às vezes ela pode mudar. Já viu algumas mudarem, acreditarem.
Outras não tem jeito mesmo. Aí a gente... Mas saber o jeito de falar, para não magoar, taranã, eu acho que quanto mais medo essa geração botar na gente, empresárias, mais medo a gente vai ter. Então eu acho que como se eles tivessem mudado do lado, a né? polaridade, né? É. Que antes era no empresário, passou para agora quem quer ser. Eu que mando, eu que determino aqui como é que vai ser. Porque você precisa mais de mim do que eu. Muito. E às vezes a gente vê esses cursos de liderança já pronto. Gente, não existe uma fórmula pronta. Você até planeja, mas na hora você vai ver, é diferente. Então a gente tem que saber dançar na chuva e ter profissionais que vestem a camisa, mostrar a sua essência. Também muito rigoroso não dá, tem que ser mais leve, só tem que fazer, tem que executar. Abusar um pouquinho. Abusar um pouquinho, porque é uma empresa, tem que ter lucro, tem que ter dinheiro, tem que pagar as contas. Você acha que é só diversão, não é? Não! E os boletos chegam, tem que planejar. Vocês não têm sonho para fazer? Tem que correr atrás. Então, tem que ajustar os valores delas com o da empresa e fazer junto. Mas sempre vai ter o sol brilha para todos. Você falou de coração treinável algumas vezes aqui hoje, né? Como que é esse coração treinável? Se você puder descrever. Assim. É que nem fazer o procedimento. Fala, gente, eu tenho temor de colocar agulha no rosto de todo mundo. Até hoje, eu posso fazer de olho fechado, eu faço de olho fechado. Mas se você perder esse temorzinho de que você sempre tá trabalhando direitinho, fazendo com responsabilidade, sempre ter alguma coisa para aprender, o dia que você perder esse coração ensinável, perder esse temor pelo que você faz, aí você tá no caminho errado, porque daí já vem o orgulho, o ego, não pode ter isso. Aí a gente tem que sempre alguém vai ter alguma coisa para te ensinar. Mesmo a novinha que acabou de chegar, ela tem alguma coisa para te ensinar. Eu até lá na clínica falei esse dia, você é nova, você vai ter alguma coisa para me ensinar. Eu também tenho uma coisa para te ensinar, então vamos juntar os dois e ensinar juntas? Porque você não sabe mais do que eu. Então eu tenho um coração ensinável, porque muita gente pode me ensinar e eu já tenho muita coisa para te ensinar. E você, jovem, também pode me ensinar. Então vamos sempre manter o orgulho lá embaixo e um coração ensinável pra gente aprender mais. Juntas a gente vai mais longe desse jeito. Então isso é uma chave muito boa e a gente não pode perder nunca esse temor de ter um coração ensinável. Que todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar, sempre tem que ter medo do que tá fazendo, tem que ter sempre esse temorzinho para sempre entregar com excelência. Porque o dia que você perde e não tá nem ali... Eu já sei tudo, não precisa... Nossa, ela tá insuportável. Ali, naquele momento, pode acontecer alguma coisa que vai te dizer que não é bem assim. Isso mesmo, e sempre acontece, né? Então, o ser humano com coração ensinável é imparável, gente. Porque tá sempre aprendendo, ele não cansa de aprender, aí não importa a idade. Ele sabe que quando ele tá numa roda de gente mais inteligente do que ele tem que aprender, não adianta. Mesmo que ele saiba, às vezes é bom escutar. A juventude de hoje em dia, eles não conseguem escutar, né? Eles sempre tem uma resposta na língua, né? Aí a gente fala, ai, que dó. Eles nasceram com o aplicativo instantâneo ali, né? A gente teve que, né, na época, algumas décadas atrás, a gente tinha que discar o telefone, né? Não era nem assim, não. A gente tinha que girar aquele negócio, né? Hoje em dia é só apertar o botão. Imagina. Já começa a gravar áudio, inclusive, né? Já manda o áudio lá. Mas se também fosse fácil, todo mundo abria um negócio. Todo mundo tava rico. Falou, mas tanto, por que você, já que sabe tudo, não tá bombando, não bombou quando tinha o seu negócio? Muitos voltam atrás. Porque não é um caminho fácil. Se fosse fácil, todo mundo saía, né? Na sua visão, o cliente percebe quando tem verdade por trás do atendimento? Como que é isso? Como você vê essa transparência, essa relação? Você falou que tem um cuidado também de manter as relações, por exemplo, da equipe, né? Vamos dizer assim, equilibradas ou ponderadas para isso não refletir para o cliente, né? Como um exemplo, assim. Você vê isso? Vejo. E o negócio, ele reflete muito o dono, né? Então, reflete o dono, não adianta. Você entra no lugar, você já sabe qual que é a essência do dono. Aí, às vezes, a gente tava até falando de franquia. Lá não tem um ser humano por trás, é só uma máquina. Então, a gente sente que é só uma máquina, não tem uma essência humana por trás. E isso não vai perder nunca. A gente pode vir pode vir tudo. A essência humana, como é que você perguntou aí? Verdade por a trás. Verdade por trás. Uma IA, você vai saber que ela não tem um sentimento, que ela não tem, mesmo que ela tente. Agora, as pacientes veem que tem verdade, que você escolhe pela confiança, então ela já pesquisou você antes, até leads, essas coisas que a gente, nossa, morre, tarana. Primeiro lead vai lá, ele paquera, depois ele ouve a secretária, depois ele te pesquisa no Instagram, depois ele te dá um Google, depois ele vai no seu CPF, ele pesquisa a sua vida toda, para depois ir. Então,
E isso é uma conduta muito importante de se seguir e você ter a sua essência, ter tudo certinho para você conseguir passar isso para o maior número de pessoas possíveis. Recentemente eu fui a São Paulo para fazer era um congresso na área de eventos, mas falava muito sobre tecnologia, né? Sobre a IA. E aí uma das perguntas, uma das palestras ela faz uma pergunta e aí todo mundo fala o contrário, a maioria respondeu, mas meio que trazendo assim, a IA veio para tirar as relações humanas ou para colocar. E aí, como hoje a gente vê muito todo mundo assim, né? Desconectado, teoricamente, mas ela fala assim, porque a gente ainda não aprendeu a usar a tecnologia ao nosso favor do jeito que deveríamos usar, que é justamente usar ela para otimizar o nosso tempo para que a gente possa ter mais tempo para as relações pessoais. Então a ideia é usar a tecnologia a ponto de a gente fazer mais networking, conversar mais, sabe, pesquisar mais, trocar mais ideias né? Então eu achei legal assim ela ter trazido esse ponto, porque me fez avaliar, realmente pensar de que pode ser verdade. de que faz sentido, faz sentido, né? Isso. Só que daí entra aquele outro assunto que a gente teve. O ser humano tá muito egoísta ultimamente. Você pensa só em você quer só você. Eles não estão mais conversando igual a gente conversa aqui agora, conta tudo. Se você falar a confiança de viver, a essência. Eu conto tudo para as pacientes, o que a gente estava contando aqui da reprodução. Eu conto tudo. Elas contam a história dela e conta da fulana dela. Então a gente compartilha as histórias de vida toda. Só que cada vez menos o ser humano tá compartilhando história. Aí você sofre sozinha, você tá vivendo sua história lá sozinha. Então, lá na clínica eu faço elas botar pra fora. E é muito um medo, talvez, de compartilhar e ser julgada ou não ser compreendida ao ponto... Às vezes não precisa ser compreendida e nem precisa... ser ouvida, né? Exato, só quer ver ouvido e trocar experiências mesmo. Porque às vezes tu acha que tá naquela situação sozinha e muita gente já passou por aquilo. É tudo igual, as histórias, gente. Chega uma que separou, a outra que não sei o quê. É todas as mesmas histórias. Todas nós passamos pela mesma coisa. Esse empresário pela mesma coisa. É tudo igual. Se a gente usar a IA a nosso favor de fazer um planejamento mais interpessoal, nossa, vai facilitar mesmo a nossa vida. Isso é lindo. Vai facilitar muito. Ó, eu já pesquisei como que a gente vai resolver esse problema aí, ó. Vai fazer isso, isso, isso. Aí a gente vai longe demais junto, isso é bem legal. Isso tem que entrar bem em vigor mesmo. Só que daí tem que quebrar o orgulho do ser humano, né? Total. Doutora Juliana, se você tivesse que contrariar o senso comum, você tem que dar uma mexida aqui no argumento aqui para o nosso pessoal. O que mais atrapalha profissionais competentes a se tornarem referências? É a falta de estratégia ou a falta de coerência? Boa pergunta. Pausa dramática agora para a doutora Juliana pensar um pouco. E agora? Porque os dois andam juntos, né? Sem estratégia, mas sem coerência você não chega a lugar nenhum. Acho que a coerência e o bom senso eleva a estratégia. Porque a estratégia, às vezes, para você dá certo, para ela não dá certo. Às vezes, no seu negócio, aquela estratégia, deu super certo. Ou a estratégia, ela muda no meio do caminho. Tem que ter estratégia, só que ela pode mudar no meio do caminho. Agora, o bom senso, a coerência de tipo... na minha área, por exemplo, eu vou planejar o rosto dela. Mas se eu colocar aqui, já resolveu ali. Só que eu planejei que eu ia fazer isso, isso, isso. E nem precisou, porque o meu bom senso, eu vi que na hora que eu puxei ali, o rostinho dela já tinha um perfil de que vai junto. Agora, um rostinho mais cheinho, não vai junto. Eu vou planejar. Eu vou ter que fazer mais coisa além do que eu planejei. Agora, então, acho que o bom senso... essa coerência das coisas na harmonização, mais pela coerência, né? A gente vai mais longe. E tem alguns profissionais que só tem a técnica, só tem o planejamento de como é uma empresa montada. Mas na hora do papel e do vamos ver, na hora que a água bate na bunda, quero ver aprender a nadar, né? E ser coerente naquilo, eu sou muito do falar e fazer, né? Eu sou dessa bandeira, assim, levanto sempre que eu falo. Tipo, não adianta eu falar algo e não fazer aquilo que eu faço, não aplicar aquilo que eu faço. Pra mim, sempre, né, que como eu fui mesmo sempre mão na massa e quis fazer e fui... como que o meu pai fala, né? Foi muito empírico. Eu estudei muito, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito fazendo, sabe? Então eu sempre fui muito curiosa. Eu tinha que falar assim, precisa botar água nessas 3 xícaras, tá? Mas por que precisa botar água? Eu queria saber o porquê das coisas. Por que eu tava fazendo aquilo? E eu sempre tentei levar, quando eu falava alguma coisa
e eu não tava aplicando, eu não tava fazendo aquilo que eu tava falando, realmente eu ficava pensando, não, mas alguma coisa tá errada. Então, nessa questão da coerência, eu vejo que tem que ser coerente naquilo que você tá ensinando, aprendendo, vendendo, sabe? Então, a coerência sobressai. Sobressai, né? Agora eu queria, meio que a gente já tá, acho que, encerrando aqui, uma pergunta mais, digamos que filosófica, enfim. Mas não vai ser difícil para você. Como é que você enxerga a beleza e a importância da beleza na vida de qualquer pessoa? Ai, gente, a beleza, eu acho que a beleza ela tem que ser de dentro para fora e de fora para dentro. Porque a beleza, sem você estar com as suas vitaminas boas, sem você estar em todas as áreas bem, o exercício, vitaminas, ela não vai aparecer. E você com a autoestima lá em cima, você é outra pessoa, você é uma máquina. Meninas, vocês, mais jovem, bonita, de dentro para fora, de fora para dentro, tudo bonito, ser bonito, sabe? As células bonitas, os átomos saudáveis, o organismo funcionando. Ah, a gente é uma máquina. Nossa, eu sempre prezo por isso, eu vivo isso, eu falo, não, agora a vitamina tal, o cabelo caindo, tananã, já resolvo. Como é que você faz pra ter tanta energia? Gente, eu junto as coisas e a gente já vem meio que treina o corpo. A gente treina o corpo pra isso. Ah, como que é... eu treino o corpo pra isso. Então, cada vez eu vou fazendo a mesma coisa. Tipo, eu não vou sair agora correr 5 km, sendo que eu nunca corri nenhum. Você vai treinando. Então, como que você treina pra ser? Tá lá todo dia de manhã, pra você tá lá bem, pra você tá bonita, pra você tá com o cabelo bem. Você vai treinando. Na hora que você vê, já vira um hábito, vira rotina. O comer bem, o fazer a estética, o fazer o exercício. Então, se cuidar, ter sua autoestima lá em cima, nossa, diminui muito tempo de obstáculos na nossa vida. A gente vai mais longe, mais rápido e andar com as pessoas à nossa volta que também faz isso. Como é que é aquele autor que fala que... Me desculpem os feios, mas beleza é fundamental. E não adianta, não adianta. Aquilo que a gente falou, todo mundo que um dia falou, não, vou ficar naturalzinha. Gente, naturalzinha já não é mais. Porque os alimentos já não são mais naturais. Os estresses que você passa hoje em dia não é mais natural. Só de sinapses, de você passar nervoso, já te envelhece milhões de células, já envelhece. A atmosfera, a poluição, a luz... já não é mais natural, já tá tudo modificado, então você não já tá envelhecendo. Então você vai ter que retardar o envelhecimento, isso é muito importante. Lá eu prezo pela naturalidade e gerenciamento do envelhecimento, porque a gente vai envelhecer, só que hoje em dia a ciência veio para nos ajudar a envelhecer mais devagar, a envelhecer melhor, as nossas células envelhecer menos doença, menos surtos, menos coisas. Então, a gente tem essa chance de estar usufruindo desses medicamentos da beleza. Você acha que a gente não vai usar? Tem que usar sim. E é toda coisa boa, natural. Agora, aquelas outras coisas lá, eu não sou nada a favor. As coisas sintetizadas, exagero. Não, é mais gerenciamento do envelhecimento para você envelhecer melhor, porque a ciência tem para isso. Porque hoje em dia, olha tanta coisa que a gente faz. Na nossa época, nossas mães não faziam tanta coisa que nem a gente faz. Fazia nada disso. Aí você acha mais pra frente como que a gente vai estar? Vai estar ótimo. Então vamos se cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa beleza. E energia também, eu não falo só de beleza, mas energia mesmo, acho que a energia te traz beleza, né? Isso! Eu há 2 anos que eu falei, há 2 anos que eu tô me cuidando mais, prestando atenção mais em mim, indo no médico. Tipo, a gente vai no médico e fala, não era isso. Aí vai na outra, agora eu acho que eu achei o caminho. E aí percebo assim, meu Deus. Daí eu tento falar, já tem que retornar. Eu falo assim, nossa, mas eu tô tão bem, eu não preciso ir no médico de novo. Deve ser por isso, né? Então tem que continuar fazendo aquilo que te tirou do nada. Porque assim, aquelas vezes de estar sempre com sono, sempre cansada, sempre com a energia lá embaixo. E hoje eu vejo assim, meu Deus, tô correndo, tô fazendo isso, consigo dar conta da minha agenda e vai. Mas também a nossa cabeça de otarcamente ocupada, igual eu falo lá pras meninas, que o trabalho e a vida pessoal, gente, elas andam junto. Porque se anda muito separado, fica pesado. Você fica pesado. Então, estuda, tenha prazer em estudar, tenha prazer em trabalhar, que daí você tem uma coisa para ocupar sua mente. Porque quando a gente fica cansada, fica dormindo até tarde várias vezes, você fica mais cansada ainda. Você não descansa. Quanto mais dorme, mais cansada. Então, mais você usa a sua cabeça, mais você usa a sua mente, mais forte ela fica. Então, sempre esteja em movimento. Isso vai rejuvenescer a gente também. Isso é muito verdade. Doutora Juliana, agora convide o pessoal para visitar você, o seu Instagram. Pode visitar as meninas lá na clínica. Quem gostou desse papo, quer continuar conversando com você. Gente, se você quer ficar embelezada de dentro para fora, de fora para dentro, segue a gente no Instagram, é doutora_Juliana Almeida ou Clínica Juliana Almeida.
Você vai achar de qualquer jeito, a cidade inteira já sabe. Já vai lá, tem uma fonte da juventude para você ver. Agende seu horário e venha se divertir com a gente lá na clínica. Tem uma equipe maravilhosa para te deixar toda bonita, toda magrinha, embelezada, jovem de novo, com a energia lá em cima, porque é um coração alegre que formoseia o rosto. E a gente faz isso com excelência lá, vai valer super a pena. Muito obrigada por você ter topado aqui a conversa com a gente. Enfim, a gente teve as nossas conciliações aí de agenda. Mas a gente agradece aqui também a alegria e o entusiasmo que você trouxe pro episódio. Muito obrigada mesmo. Quero vocês. Quer passar uma mensagem final aqui de fechamento da nossa conversa? Que eu acho que a vida tem que ser vivida, que tem que viver, desfrutar do caminho. A gente entrou nesse caminho de empreendedorismo, de embelezar as pessoas, não olhar as concorrências ou as pessoas à sua volta, mas fazer o seu melhor sempre. E uma ajudar a outra, nunca ande sozinha, sempre pergunte para as pessoas que já passaram pelo que você passou ou que não passou, mas tem uma ideia. Então, nós, sempre juntas, a gente consegue ir mais longe. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Siga a gente, então, no Instagram, no YouTube ou no Spotify, @ricaconexão. E, claro, a gente sempre fala, ideias inspiram, mas só a ação é que vai transformar a sua realidade. O que você vai aplicar a partir de agora aí no seu negócio? Conta pra gente aqui nos comentários.